Boa noite. Vereador Evandro Meirelles avalia período frente à presidência do Poder Legislativo. Serviu de aprendizado, aprendi muitas coisas nesses 15 dias, vi como é que é o funcionamento de uma casa legislativa de fato mesmo, porque tu ser vereador é uma coisa, agora tu administrar a casa legislativa é outra. Na retrospectiva de 2018, vamos lembrar a polêmica envolvendo a doação de um terreno ao Cresci. Nós temos 2 prédios que são alugados, Secretaria de Segurança e de Habitação, pode ali ser construído equipamentos que saiam do aluguel, ou o projeto que o prefeito já apresentou para nós, a ampliação do Cais Petrópolis, que chega em torno de 1,5 milhão e precisa também daquela área do lado. Lei Municipal Anticorrupção foi uma das iniciativas do PTBista Aristeu Dallalana. Que as empresas saibam que é obrigação, que elas vão ter que cumprir com as obrigações dela, que está escrito, ou elas vão ser punidas imediatamente. O que não pode deixar que isso fique enrolando durante 10, 15 anos, que depois as pessoas que têm que pagar já não estão mais aqui. E ainda alguns pedidos de providências de Valdo de Moraes que foram atendidos pelo Executivo. Trata-se da instalação de uma faixa elevada na Avenida Brasil, no bairro Boqueirão. O local possui diversas empresas e uma grande movimentação de pedestres. O Jornal da Câmara de hoje começa com um balanço de mais uma reunião da Comissão Representativa. Durante o período de recesso, o grupo é responsável pelo andamento dos trabalhos legislativos. Os detalhes com o presidente em exercício, vereador Evandro Meirelles. Hoje, nesta reunião, tivemos aí 27 pedidos de providência, onde nós iremos caminhar agora ao Poder Executivo para que possa ser tomada as medidas cabíveis, porque a população paga seus impostos e precisa das melhorias, precisa daquele bem-estar à nossa comunidade. Principalmente mais os bairros, onde tem o pedido de iluminação pública, onde tem aquele bueiro entupido, onde tem aquele buraco na rua, E agora, nesse último mês que passou aí, nós tivemos fortes chuvas, praticamente quase todos os dias choveram, então deu muito desgaste aí nas ruas de Passo Fundo, onde se abriram muitos buracos, então esse é o maior pedido que nós temos hoje aqui na Câmara de Vereadores. Mas com certeza aí o nosso Poder Executivo, através da sua Secretaria de Obras, irá solucionar esse problema. O vereador Evandro Meirelles também aproveitou a reunião e a presença dos colegas para avaliar o período à frente da mesa diretora. Nos últimos 15 dias, durante as férias de Fernando Rigon, o PTBista esteve na presidência da casa. A experiência marcou de forma significativa a carreira do político de primeiro mandato. Fico muito grato, mas grato mesmo à nossa comunidade, àquela população, aqueles eleitores que me elegeram para mim estar aqui, senão não teria como eu estar ocupando hoje este cargo. Mas serviu de aprendizado, aprendi muitas coisas nesses 15 dias, vi como é que é um funcionamento de uma casa legislativa de fato mesmo, porque tu ser vereador é uma coisa, agora tu administrar a casa legislativa é outra. Então, acho que assim, Passo Fundo está de parabéns pela Casa Legislativa que tem, pelo quadro de funcionário que temos aqui também, acho que estamos todos de parabéns. E com certeza, mais para frente, quando surgir mais oportunidades, estaremos sempre de prontidão para aqui trabalhar e exercer este cargo que é muito maravilhoso. No ano passado, o município ingressou com uma ação na Justiça Federal de Passo Fundo para retomar a área concedida ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Vamos lembrar como o assunto repercutiu em junho durante sessão plenária. Em 2012, o Parlamento aprovou o repasse desta área, localizada no bairro Petrópolis, para a construção da sede da Delegacia Regional do Cresci. Como as obras não iniciaram, a Câmara de Vereadores aprovou no ano passado a revogação da lei. Mas a entidade conseguiu uma liminar para permanecer com a posse do terreno. Agora, por meio de uma ação na Justiça Federal, a Prefeitura busca a rescisão contratual e a retomada do bem. O líder do governo, o vereador Alex Necker, disse que a ideia é ampliar a unidade de saúde. Passo Fundo vem investindo muito na construção, modernização e na gestão e nos equipamentos da área da saúde.
São várias unidades novas espalhadas pela cidade. Mas é óbvio que nós temos estruturas que representam a centralização do atendimento em grandes regiões da cidade. A gente teve agora há pouco tempo a reforma do Cais Boqueirão, teve a reforma do Cais Vila Luísa, agora nós estamos na iminência de uma reforma e ampliação do Cais Petrópolis. É óbvio que para a gente ampliar alguma estrutura como o Cais é necessário que você tenha espaço físico para isso. Então, a ação de retomar aquela área que foi doada para o Cresci, para que lá fosse construída a sua sede já há um bom tempo e não foi efetivada, é uma necessidade do município nesse momento. Quando nós planejamos uma ampliação de uma unidade de saúde, como é o Cais Petrópolis, como eu já disse, atende uma grande área da nossa cidade, é líquido e certo que nós precisaríamos de uma área maior. Então, conjuntamente com a retomada do imóvel, do terreno, vem o projeto e a captação de recursos para esse investimento. Então, a ideia é que nós possamos, o projeto já está finalizado, e que nós possamos agora, com a retomada do terreno, iniciar as tratativas para uma obra de ampliação e modernização do Cais Petrópolis. É esse o sentido dessa ação, que sem dúvida nenhuma vai beneficiar diretamente a população que mais precisa, aquela que procura o atendimento na rede pública, aquela que procura o atendimento no SUS. Desde o início, o vereador Patrick Cavalcante foi contra a concessão ao Cresci. Como autor do pedido de revogação na Câmara, na época o democrata fez inclusive uma consulta pública. Eu quero aqui ressaltar aos telespectadores que eu não tenho nada contra o Cresci, muito contrário, respeito os corretores de imóveis que fomentam e ajudam o crescimento da cidade. Mas nós estamos discutindo uma área pública, né? Uma área onde está ao lado de um cais, aonde nós queremos que a ampliação desse equipamento, né? Então, em 2012, quando veio para a Câmara de Vereadores, nós éramos em 12 vereadores na época, somente eu e o vereador Paulo Neckley votamos contrário à concessão desta área e mais. Nós tínhamos coletado 2.300 assinaturas de moradores do bairro Petrópolis que não queriam a concessão desta área ao Cresci. Posteriormente a isso, então, passados 2012, 13, 14, 15, 16, em 2017, então, eu fui avaliar e olhar o projeto. Não havia ainda feito nenhuma edificação por parte do Cresci. Eu apresentei aqui na Câmara de Vereadores um projeto de lei revogando essa concessão ao Cresci por 10 anos, e na sexta-feira que passou agora, o prefeito ajuizou então uma ação fazendo a rescisão do contrato. Se a dúvida do Cresci era de quem era a competência, se era do Legislativo ou do Executivo, o Legislativo entrou e o Executivo também entrou. Então, para nós findarmos essa discussão, esta área volta agora para o município. O juiz deve definir agora, nos próximos dias, deve voltar para o município e ali sim, então, ser colocada à disposição de equipamentos, né, para a população. Nós temos na frente da área do Cresci, no bairro Petrópolis, uma área nobre. Nós temos 2 prédios que são alugados, Secretaria de Segurança e de Habitação. Pode ali ser construído equipamentos que saiam do aluguel, ou o projeto que o prefeito já apresentou para nós, a ampliação do Cais Petrópolis, que chega em torno de 1,5 milhão e precisa também daquela área do lado. A bancada do PDT não aprova a revogação da lei que cedeu por 10 anos o terreno à entidade. O vereador Luiz Miguel Chay justifica que ainda não expirou o prazo para que os corretores iniciem a obra. Eu acho que foi uma área doada pelo ex-prefeito Ayrton Dipp e aprovado por esta casa a uma entidade muito importante que é o órgão dos corretores de imóveis, né? O Cresci. Houve aquele movimento por parte da comunidade de que ali, naquele local, poderia ser instalado uma extensão do cais ou outra situação para a comunidade, do qual nós também somos favoráveis. Mas hoje existe uma lei em vigor, aonde por sua vez o município entrou para buscar a área de volta. Nós não soubemos como está até o momento, mas acreditamos que o Cresci tem tempo ainda, que a área permaneça com o Cresci e que o Cresci faça ali sim um órgão importante e que junto com essa construção, se ocorrer que o Cresci ganhe essa ação no fórum, faça junto com a obra do Cresci uma extensão para que a comunidade, principalmente a Associação de Moradores do bairro Petrópolis, venha também fazer o uso desta área.
E depois do intervalo, a gente resgata outros temas que marcaram a Câmara de Vereadores no ano passado. A lei anticorrupção está em vigor no Brasil desde janeiro de 2014. A partir dela, empresas que praticam atos ilícitos contra a administração pública passaram a ser responsabilizadas e punidas com sanções administrativas. Em junho, o vereador Aristeu Dalalana apresentou um projeto de lei para o âmbito local. A intenção do parlamentar é punir empresas por atos de corrupção contra a administração pública. Elas serão responsabilizadas por práticas ilícitas e poderão pagar multa de até 20% do seu faturamento. A ideia é tentar fazer com que esse país torne-se um pouquinho mais viável à população, ao seu povo, e o que está acontecendo no Brasil inteiro, e isso envolve os municípios, o Estado, é que não se vê mais falar em uma empresa que presta serviço para a União, para o Estado, para o município, que não esteja envolvida em corrupção, com funcionários, com diretores, com políticos, com prefeitos. E essa lei é para tentar inibir que isso venha acontecer. Nós temos vários e vários casos espalhados, são, aliás, milhares de casos no Brasil, de empresas que ganham a licitação, que começam a fazer uma obra, recebem 50% do valor da obra e não concluem 10% do valor da obra, e essas empresas simplesmente somem do mapa, elas quebram e fica tudo isso abandonado, como a gente já tem visto até aqui em Passo Fundo, algumas obras a respeito disso. Então isso aí é uma maneira que a gente vai encontrar, já existe em 22 cidades no Rio Grande do Sul essa lei. Na nossa região aqui é Soledade, não lembro agora qual é que é a outra nossa região, que tem essa lei, porque se torne-se mais ágil a maneira de punir essas empresas que estão usando os órgãos públicos. No momento que elas estão usando o órgão público, elas estão usando o povo de Passo Fundo, o dinheiro da população de Passo Fundo. Ao longo de 4 anos, o governo federal iniciou mais de 180 processos. Os inquéritos já resultaram na aplicação de 30 penalidades. Mas, para o vereador Aristeu Dalalana, o número ainda é baixo. Esse número é muito baixo, Eu acho que a lei tem que ser cumprida ao pé da letra. Eu acho que nós vivemos num país onde tudo que é certo tem que ser
transformado em coisa certa. Eu vi até uma entrevista esses dias, vamos até mudar de assunto, uma entrevista de uma senhora que foi presa porque entrou ilegalmente nos Estados Unidos, onde ela disse assim, nos Estados Unidos o que é certo é certo. Não venham para cá, ela deixou bem claro. Não façam como eu fiz, venham para cá ilegalmente, porque aqui a lei é cumprida. Né? E no Brasil as leis não são cumpridas, por isso que eu sempre, há muitos e muitos anos, eu venho batendo e pedindo para que seja, que no Brasil, nós temos que mudar as leis. Né? As pessoas fazem as coisas sabendo que vão ficar imunes, elas não vão ser condenadas, elas vão enrolando, existem muitas maneiras que tem de ludibriar a lei, e isso está acontecendo, principalmente quando se trata de órgão público. Qualquer obra que tu for fazer, tu sabe, tu vai fazer uma obra na tua casa, se custar 100 mil reais, a prefeitura vai fazer uma obra igual a que tu fez na tua casa, com o mesmo material, do mesmo tamanho, é cobrado dos municípios, do estado, sempre o triplo, ou no mínimo o dobro desse preço. Então, essa lei ela é mais para que as empresas saibam que é obrigação, que elas vão ter que cumprir com as obrigações dela, que está escrito, ou elas vão ser punidas imediatamente. Né? O que não pode deixar que isso fique enrolando durante 10, 15 anos, que depois as pessoas que têm que pagar já não estão mais aqui, já morreram, já levaram dinheiro público embora, e daí que fica faltando remédio, fica faltando saúde, educação, por causa desses dinheiro que está sendo mal gasto e não está sendo usufruído pela população. A Lei Municipal Anticorrupção do vereador Aristeu Dallalana foi sancionada neste mês pelo prefeito Luciano Azevedo. De acordo com o texto final, a apuração dos atos ilícitos será feita por meio de um processo administrativo conduzido por uma comissão especial. O julgamento caberá ao Poder Executivo dentro de um prazo máximo de 6 meses. E para finalizar esta edição, vamos acompanhar uma reportagem com alguns pedidos de providências atendidos pelo Poder Executivo. Só o vereador Valdo reivindicou mais de 1.300 demandas em 2018. O vereador Valdecir de Moraes busca, com essas proposições, atender junto ao Poder Executivo as demandas da comunidade. E uma das mais recentes era a colocação de um abrigo de ônibus na esquina das ruas Adalto Oliveira e Georgina Schell, no bairro Donária. O local serve de embarque e desembarque dos alunos da EMEI Fadinha, que sofriam com as condições climáticas. Crianças sempre aqui esperando o escolar, se molhando, correndo, né? Porque chuva, frio, né? E o pessoal sempre colaborou, né? Ficavam aqui nos dias de frio, que agora começou o inverno, se molhando aqui, sem nenhuma parada aqui para eles. Aí tinha que acolher eles dentro do mercado e nas casas vizinhas aqui. E muitas vezes eles chegavam encharcados dentro do ônibus e não conseguiam embarcar porque estavam muito molhados. Com o abrigo, então, facilitou a situação, e também não só no inverno, nos dias de calor. Com certeza, né? Tanto protege da chuva quanto do sol, né? E mais o pessoal que pega ônibus da Coliurb também, que tem a parada aqui na frente. E outras pessoas que também, por algum motivo, ficam aqui esperando, acabam se protegendo também. O vereador também comenta a situação, que já era conhecida pelo seu gabinete, e agradece a agilidade no atendimento da demanda. A gente foi de falar direto com o secretário sobre esse problema. E além dessa parada que ele se prometeu e veio e fez mesmo, e está fazendo várias, a gente fez 500 e poucos pedidos, se não me engano, e já está sendo umas quantas feitas já. Mas principalmente era essa aqui, porque as crianças se molhavam muito. E através do secretário a gente foi lá falar pessoalmente com ele, na mesma semana ele já resolveu o problema. E tem as outras que ele já começou a fazer e se comprometeu que vai, nas próximas, a gente tem os pedidos aqui, que ele vai investigar e vai ver se é possível fazer. Valdo também é autor de outra solicitação atendida recentemente pela Prefeitura. Trata-se da instalação de uma faixa elevada na Avenida Brasil, no bairro Boqueirão. O local possui diversas empresas e uma grande movimentação de pedestres. Porque de um lado tem 2, 3 garagens e um restaurante, do outro lado tem um prédio de moradores com um monte de que moram, e várias garagens, fora ter 2 restaurantes e um hotel. Então era necessário que tenha um trânsito muito grande, e daí foi feito esse pedido de demanda, e graças a Deus
seu Gonçalves e o Bordim, e agradecendo o nosso prefeito também, solicitei lá o pedido e foi solicitado novamente. E quem utiliza a faixa comenta a importância da medida. A gente frequenta todo dia ao meio-dia, né? Todo o pessoal que trabalha na Scherer almoça aqui no Veneza, e realmente a gente não conseguia passar aqui do outro lado, porque ninguém parava, né? Então era bem ruim. Agora com a faixa, o rapaz que trabalha no restaurante às vezes pede para parar e o pessoal realmente para, tá? Para mesmo. Ficou bem melhor. Por vários meses de reivindicação a gente pedia e era necessário, porque o fluxo de veículo aqui é muito alto durante o meio-dia e no final da tarde. Então para nós do comércio, moradores e posto de gasolina, todos os restaurantes, ficou muito bom, excelente o trabalho do vereador Walter. Bom, nós tínhamos uma dificuldade imensa, que era a velocidade que os veículos passavam aqui. Passavam aí na faixa de 60 a 100 por hora aqui nesse local aqui. E com a faixa reduziu pelo menos a 30 a 40 por hora, que pelo menos aí nós conseguimos ter mais segurança para que nós possamos atravessar, e os clientes da churrascaria, os nossos clientes que deixavam do outro lado, conseguimos ter essa grande vantagem. Ficou muito mais seguro, claro, né? Porque não tinha lombada, não tinha nada aqui. Para os pedestres é fantástico, né? Para todo mundo, inclusive para nós do comércio, né? Ficou mais seguro, bem mais seguro. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira está chegando ao fim. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.